Bom dia a todos e a todas. Felizmente estou aqui para debater com vocês um pouquinho sobre a questão da educação e da participação da juventude nesse novo momento no nosso país e principalmente na construção do Brasil que a gente quer. Eu queria primeiro parabenizar e agradecer o Medina, a Renata, que me trouxeram aqui para fazer esse debate com vocês. Eu queria parabenizar, inclusive, o Instituto Unibanco, porque no momento em que é criminalizado o movimento sem terra, no momento em que é criminalizado o movimento que vem do debate da reforma agrária, faz o debate aqui sobre a educação do campo e a integração desses jovens na sociedade. No momento que é muito atacado a arte da periferia, o hip hop, a cultura de rua, vem trazer o debate, como a Tábua trouxe aqui, o debate sobre a arte de periferia, a importância desse papel que tem na sociedade. E no momento é atacado o movimento estudantil, a qual visto a camisa, a qual visto essa bandeira, desde que eu tinha 12 anos, viemos aqui também debater educação e debater nosso papel na sociedade. Então, queria agradecer e parabenizar por estar em contramão ao momento político que está passando no nosso país, mas, felizmente, está na mão do caminho da construção de uma sociedade justa, igualitária e, com certeza, com educação de qualidade. Eu sei que eu fui apresentado, mas eu queria me apresentar novamente a vocês. Meu nome é Pedro Gork, eu tenho 17 anos, eu sou estudante lá do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ano passado, eu fui eleito presidente da UBS, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que é uma organização que há 70 anos luta e defende a construção da educação pública, gratuita, universal, laica e de qualidade, que consiga emancipar a juventude brasileira e que consiga construir jovens que, além de ter qualidade para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho, na verdade, consigam também ser cidadãos capazes de construir e debater a sociedade que nós precisamos. Afinal, esse é um pouco do norte do debate que eu quero trazer com vocês aqui sobre o papel da juventude, o papel dos jovens, dos meninos e das meninas na construção dessa sociedade. Eu quero pedir, assim como a Tabata, uma licença poética para trazer o texto de João Ederson, que ele é um pensador da Universidade Federal do Ceará, né, um mestre em educação. Ele tem um texto que se chama Os Acendedores de Manhãs. E diz o seguinte: esses meninos, essas meninas, espalham-se pelas ruas, pelas escolas, pelas universidades, não se contentam mais em esperar pelo amanhã. Não querem apenas, como deles dizia Máximo Gorki, ter a face do amanhã. Têm sede de hoje, estão famintos pelo agora. Quem são esses meninos que ocupam o Brasil, que transbordam em sua juventude, em sua rebeldia, que não podem mais ser escondidos por mais que tentem? São herdeiros de outros meninos, em lugares e tempos tantos da nossa história. São herdeiros daquele menino baiano Antônio de Castro Alves, abolicionista e republicano, voz tão poderosa a pregar os séculos que toda noite tem auroras, e a dizer aos moços como ele que não tarda a aurora da redenção. Descendem eles do menino alagoano Zumbi dos Palmares, que em Berbe ainda comandou homens e sonhou a liberdade. Quem são essas meninas, buliçosas e de olhar tão vivo, que transpiram beleza e coragem, que erguem a voz doce e firme em tribunas hostis, obrigando velhos, conservadores, a desviar o olhar, envergonhados e derrotados, por mais que se vistam vencedores? São descendentes diretos daquela menina Andita Garibaldi, que aos 18 anos fazia guerra e amor, incendiando o sul do Brasil com a chama da liberdade. Elas vêm da baiana Maria Quitéria, pondo em fuga o opressor português. Vem de outra baiana, Maria Bonita, que aos 20 anos armou a ternura e alou-se em lenda da caatinga sertaneja. Por que despertam tanto ódio nas elites? Por que são tão atacados? Não são um exército com tanques, fuzis, mísseis. Não são a força estrangeira a nos invadir. Qual o perigo que representam então? Por que jornais e emissoras de TVs se empenham tanto em atacá-los? Por que representantes de um governo ilegítimo, velho, machista e misógino atacam com tal força essas meninas que discursam? Por que recrutam milícias para que pareçam integralistas, saindo de um mofado livro de história para atacar esses jovens? É que essas meninas, riso solto, gargalhada livre, são a grande ameaça. Os alicerces desse edifício secular, das classes dominantes, tremem ante o riso deles, temem a sua gargalhada. Mas, acima de tudo, o que causa temor mesmo são os sonhos desses meninos e meninas. Sim, eles sonham. Sonham com a educação de qualidade, sonham com justiça, sonham com uma polícia que não seja executora da juventude, sonham com um Brasil novo e têm a mais pura e justa certeza de que o novo sempre vem.
É por isso que eles são tão perigosos. É por isso que há jornalistas vendidos que os atacam. É por isso que há promotores de justiça que ordenam que eles sejam algemados. É por isso que há juízes que autorizam e recomendam o uso de técnicas de tortura contra eles. É por isso que há policiais prontos a bater, a socar e a prender. Porque esses meninos e essas meninas são perigosos. Porque eles agarram o futuro com as mãos e querem que o futuro seja aqui e agora. E não no tempo que nunca chega. Esses meninos são perigosos porque eles podem colocar o mundo de ponta cabeça e de virá-lo em festa, trabalho e pão, como sonhou o poeta. E esses meninos e meninas que estão armados, suas armas são as ideias que carregam, são o verbo que corta, a voz que inflama, estão armados eles, trazem consigo a arma mais poderosa que há, como em pessoa, trazem em si todos os sonhos do mundo. Parece que saíram de algum poema, esses meninos e meninas. Parece que saíram de algum poema para, em tempos de tanta escuridão, da noite tão comprida, correrem pelas esquinas do Brasil, chamando pela aurora, acendendo as manhãs. João Edson de Oliveira. Peço licença poética para trazer esse texto, porque eu quero dizer que, essencialmente, que na essência de jovem, na essência de meninos e meninas, nós carregamos consigo a força e a vontade de revolucionar a nossa nação. Nós carregamos dentro de nós, embora que pareça pleonasmo, nós somos a juventude, o que há de mais novo no nosso país. Os meninos e as meninas que constroem esse país, há muitas mãos de vários meninos do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste, do nordeste brasileiro. Esses meninos e meninas carregam em si, embora um país de tanta dimensão, de uma dimensão continental como o nosso país, carregam em si o espírito da liberdade, como falou de Zumbi dos Palmares, o espírito da liberdade de várias mulheres e homens do nosso país que lutaram e que lutam por uma educação de qualidade, que lutaram e que lutam por justiça. E eu quero trazer esse texto para dizer que a juventude, embora exista uma frase que é tão disseminada, que dizem que a juventude é o futuro do nosso país, quero dizer que eu concordo. A juventude é o futuro do país, mas também somos o presente. E no presente queremos ser respeitados, no presente queremos ser ouvidos, no presente queremos construir com gestores, com o Unibanco, com o MEC, com diversos órgãos. Nós, estudantes, queremos construir a educação pública brasileira que seja do tamanho dos nossos sonhos, seja do tamanho do nosso país, seja do tamanho que a nossa educação pública merece ser colocada no nosso país. Então, o debate ao qual eu fui convidado é o debate justamente sobre a participação política da juventude, sobre a juventude nesse período, né, nesse momento de debate da educação, sobre a construção da educação a partir também da participação política e do protagonismo juvenil. É muito importante ter noção, né, que eu vou trazer na verdade desse debate, que é duas coisas como estratégia para a gente conseguir fazer a inclusão da juventude. Primeiro, é o fomento ao debate crítico e a função da escola para a sociedade. E o segundo é da arma, é da condição da juventude atuar politicamente para a construção e se empoderar da tarefa de construir uma sociedade mais justa enquanto jovem e uma escola pública mais justa enquanto estudante. Isso é dizer o seguinte, é conseguir libertar individualmente a juventude através da sua mente, da liberdade de conseguir debater politicamente, debater criticamente na escola a construção do Brasil que nós queremos e, em seguida, dar consequência a essa libertação individual para a libertação coletiva, a partir da juventude atuando com liberdade, com empoderamento, com tarefa na sociedade, para construir essa sociedade que nós debatemos e pensamos, da libertação individual, que nós queremos libertar toda a sociedade brasileira através da libertação coletiva, atuando na sociedade para construir esse nosso sonho de país. Eu quero trazer como pilar para a minha fala, para a minha exposição, o seguinte, peço inclusive desculpa por não ter trazido o PowerPoint, é que a luta política, infelizmente, não me deu tempo para conseguir fazer esse PowerPoint. Mas eu quero basear a minha fala no seguinte artigo da Constituição, o artigo 206. Ele fala o seguinte, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O quinto é a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma de lei,
planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos da rede pública. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma de lei. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Oitavo, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Como eu falei, a estratégia para que a gente consiga incluir a juventude é dar capacidade da juventude pensar primeiramente e libertar-se enquanto jovem, emancipar-se enquanto jovem nessa sociedade que carrega em si tanta desigualdade. E o segundo é empoderar a juventude para conseguir garantir a transformação da sociedade, que a escola tem uma função social para o nosso povo. E esse artigo da Constituição Federal, 206, que é tão atacado, infelizmente, por setores da sociedade, é um artigo muito importante, porque traz que a educação pública brasileira, a educação, na verdade, brasileira no geral, desde a educação básica, a educação superior, a pós-graduação, tem que ser feita a partir de seguintes princípios. Primeiro, da qualidade da educação, da valorização da docência, da valorização da carreira da docência, da valorização da escola, do investimento em políticas públicas, de estruturação das escolas públicas brasileiras. E segundo, um princípio muito básico, que faz próximo ano 30 anos da Constituição, que é a autonomia universitária, que é a pluralidade de ideias, que é a liberdade de aprender, de ensinar, a liberdade de cátedra, de expressão. Isso é um caráter muito importante que traz nossa Constituição. E eu quero trazer como balizador a minha fala, porque nesse momento, onde falam que com jipe e com soldado e com cabo conseguem fechar o Supremo Tribunal Federal, eu acho que é muito importante carregar a Carta Magna do nosso país, da redemocratização como balizador, não só do discurso político, mas da prática política no próximo período. Eu acho que é muito importante a Carta Magna da Constituição como importante elemento de construção e de garantia das instituições democráticas para esse novo momento da democracia brasileira que estamos passando. É muito importante ter noção que para a gente conseguir libertar individualmente a juventude, a escola brasileira tem que ter uma função, especialmente o ensino médio. Gente, e eu falo isso enquanto estudante de ensino médio, infelizmente o ensino médio brasileiro hoje é visto só como uma etapa de transição à universidade ou como algo que para a juventude brasileira, na verdade, que para a concepção da juventude brasileira ou com o senso comum brasileiro, não serve para tanta coisa. Porque num país onde nós temos tão poucos universitários quanto nós queríamos, a gente fazer a preparação ao ensino superior no ensino médio não é tão eficaz, porque 40% dos alunos do ensino público saem da escola analfabetos funcionais, mal sabendo ler, mal sabendo escrever, mal sabendo desenvolver redação, mal sabendo fazer contas de matemáticas básicas. E é por isso que ter função social da escola é garantir que o ensino médio tenha valor para a nossa sociedade. Que não sirva apenas como uma transição, como um espaço vago, entre quando você sai do 9º ano do ensino fundamental até quando você tem, se tiver, a possibilidade de entrar na universidade. É por isso que eu acho que o balizador do norte da questão do debate crítico da escola, do debate crítico da juventude, é conseguir garantir uma função social da escola. A escola pública brasileira tem que debater os assuntos de interesse da soberania nacional brasileira. A escola pública brasileira tem que debater os assuntos do povo brasileiro, porque senão não tem função, senão não tem tarefa, senão não tem serventia para o nosso povo. É por isso, gente, que não dá para pensar em educação brasileira com um projeto como o 7.180, que corre na Câmara dos Deputados, que é o projeto denominado Escola Sem Partido, para nós, a Lei da Mordaça, que prevê o ataque diretamente a esse artigo da Constituição, ao artigo 206 da pluralidade de ideias, do debate democrático, da liberdade de cátedra. Não dá para ter uma educação pública brasileira com função social quando na escola a gente não consegue debater um número tão alto de meninas que engravidam no ensino médio, quando na escola a gente não pode debater livremente a quantidade de jovens que morrem todos os dias na periferia do nosso país. Inclusive, eu lamento muito, Tábara, tem um dado que eu vi ontem, que a juventude de Jardins, dessa cidade de São Paulo, vive 23 anos, na média, a mais do que a juventude como você, da cidade de Tiradentes. Na mesma cidade, no mesmo país, a poucos quilômetros de distância, existe a Noruega, existe o Congo. E a gente não dá para aceitar isso. E é por isso que a escola pública brasileira tem que debater, a partir da pluralidade de ideias que traz na Constituição, debater os temas de interesse nacional. Isso vai desde debater as saídas para a crise que nosso país vive, econômica, política, social, de diversas maneiras. Isso também vai debater a nossa própria história. Como é que a gente vai pensar uma educação pública brasileira que não trate
que o movimento que aconteceu, que o golpe civil-militar que aconteceu em 31 de março de 64, foi um golpe à democracia do nosso país. Porque tem gente que não considera, que considera revolução. O Escola Sem Partido traz a subestimação e o desprezo à ciência, a subestimação e o desprezo aos consensos científicos, a subestimação e o desprezo da construção coletiva através de dados, de pesquisa, de ciência, através da universidade pública, das pesquisas da universidade, para debater o que é consenso científico e o que não é. E a gente não pode deixar que a educação brasileira seja uma escola à base e aos moldes desse projeto tão absurdo quanto a Escola Sem Partido. Porque eu realmente considero que a escola pública brasileira não tem que ser usada para fins ideológicos e partidários. Mas eu não quero uma escola sem partido. Eu quero uma escola de todos os partidos, de todas as concepções. Eu quero uma escola pública que tome partido para construir uma sociedade mais igual para o nosso país, para construir um mundo onde não seja corriqueiro as mulheres, os negros, os jovens serem tão vítimas de violência como é no nosso país, que mais mata travestis, por exemplo, no mundo. Isso é só um dos dados que eu posso trazer aqui. Então, gente, a escola pública tem que ter função social. E função social é a liberdade do professor, do estudante, debater e se organizar enquanto corporação, enquanto estudante, enquanto professor, dentro da sala de aula, dentro da escola, para debater e para construir o debate crítico, o debate político, o debate ideológico, inclusive, porque, enfim, como falava o filósofo, nós somos seres políticos, nós somos animais políticos, fazer o debate sobre o país que nós queremos, o país que nós temos e o país que nós vamos ter a partir dessa construção. Então, acho que é muito importante nessa questão da inclusão da juventude, o fomento, e trago para vocês essa discussão, o fomento ao debate crítico e à construção coletiva das ideias dentro da escola. Porque não vai ter função social da escola se na escola continuar no modelo onde o aluno senta na cadeira da sala de aula e só escuta o que o professor tem para passar e o que ele anota no quadro. A escola não é feita apenas para transmitir conteúdo, para transmitir ensinamento, para transmitir conhecimento. A escola é feita também para aflorar as individualidades da juventude, para incentivar e instigar o debate crítico, para incentivar e instigar a construção coletiva do ensinamento, a construção coletiva do conhecimento. Então é muito importante, como balizador da construção de uma inclusão maior da juventude, de um protagonismo da juventude, como trago no meu tema, a gente conseguir garantir que na escola pública brasileira haja o debate crítico e haja, com certeza, a pluralidade democrática de ideias. A segunda coisa que eu tenho para trazer para vocês, nesse caminho de estratégia, a construção de inclusão maior da juventude, no âmbito político, no âmbito educacional, no âmbito da construção do Brasil, é a gente conseguir empoderar a juventude. E o que significa isso? O texto da lei traz claramente: gestão democrática garantida por lei em todas as escolas. O direito do estudante, assim como o servidor da escola e assim como o professor, eleger, por exemplo, seu diretor. O direito do estudante participar do conselho escolar, que debate orçamento, que debate o dinheiro que vem do Fundeb, que debate como vai ser investido o recurso dentro da própria escola. É muito importante empoderar a juventude através da luta, inclusive institucional dentro da escola, através dos conselhos escolares, do Grêmio Estudantil, da organização dentro das escolas públicas brasileiras e também particulares, para garantir que o jovem tenha mais do que a função de, assim como falou a companheira Érica, ser parte de um todo. Na verdade, ser um puxadinho de um todo. Mas sim, nós temos parte da construção da escola brasileira. Porque não dá para pensar numa escola onde não se ouve, onde não se debate, onde não se escuta, onde não se tem ouvidos para a opinião e para o papel que tem os estudantes que constroem, que todos os dias estão na sala de aula de segunda a sexta. Então é muito importante para a construção dessa política de inclusão maior, de protagonismo para a juventude, o empoderamento da juventude através de tarefas centrais dos estudantes, através de tarefas centrais da juventude, para construir um modelo educacional, por exemplo, como é o debate da BNCC, para construir, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, como foram nas duas Conferências Nacionais de Educação, nas duas CONAIs, para construir, por exemplo, o debate, inclusive sobre escolas sem partido, nós estamos nessa discussão, debatendo, fomentando. Então a juventude tem que ter tarefa, tem que ter função na sociedade para conseguir emitir sua opinião, falar o que pensa, falar o que sente, falar o que quer do nosso país. Afinal, gente, nós somos além do presente, como eu falei no começo, nós somos também um futuro. Nós iremos assumir esse país. Nós iremos carregar, assim como vocês carregam hoje, a tarefa
de ser classe trabalhadora no nosso país. Afinal, também muitos jovens já são trabalhadores, principalmente nas periferias brasileiras. Então é muito importante a gente saber que a construção de uma política de inclusão da juventude se carrega através da libertação da mente da juventude e através de que essa libertação da mente da juventude dê consequência a novas formas, a novas saídas para a crise, a novas saídas para as crises que nosso país passa. Isso do âmbito educacional até o âmbito político. Então é muito importante ter noção do papel que tem a juventude nessa questão. Foi pedido também para eu falar um pouquinho sobre o papel da juventude, o papel do engajamento dos estudantes na história brasileira. E eu acho que eu queria falar o primeiro episódio, que foi na década de 50, quando um escritor chamado Monteiro Lobato, muito conhecido por todos aqui, acredito eu, se juntou a uma organização chamada União Nacional dos Estudantes e União Brasileira de Estudantes Secundaristas para bater o pé no chão e dizer que o nosso país tem que ter uma política nacional de exploração do petróleo, que o ouro negro tem que ter uma empresa pública brasileira para ser explorada, para explorar o nosso petróleo, e assim criou-se a Petrobras. Um papel importante na juventude brasileira foi uma medida de redemocratização do nosso país, onde desde 68 até 1984, a juventude ocupou escolas, universidades, as ruas do nosso país para dizer que a construção do Brasil que a gente quer não é uma construção do país que não tenha como norte central a democracia. E foi isso que nós fizemos e conseguimos derrotar a ditadura militar brasileira. O papel da juventude foi quando, na década de 90, a gente derrubou um governo corrupto no nosso país, do Collor. Ocupamos as ruas, ocupamos universidades novamente, ocupamos escolas para dizer que não é aquele caminho e não é aquele projeto que queríamos que seguisse continuando e guiando os rumos do nosso país. Outro papel importante da juventude foi no enfrentamento à política privatista, entreguista e neoliberal de FHC, tentando, inclusive, acabar com o instituto que eu estudo. Enfim, né, o ministro da Educação proibiu a criação de novos institutos, novas escolas técnicas naquela época, e a resistência dos estudantes foi fundamental para conseguir garantir que o passo de privatização, que o passo de entrega não continuasse no nosso país e atacasse muito mais setores estratégicos hoje para o nosso país, por exemplo, a Petrobras. Outro papel importante para a juventude, não julgando o mérito, não julgando a causa se foi governo bom ou ruim, foi num país tão misógino, tão machista, tão preconceituoso, eleger a primeira mulher presidente do nosso país e eleger e reeleger o primeiro operário negro nordestino de origem popular, como foi Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff. Foi um importante momento da juventude brasileira. E mais do que nunca, como carrego na minha camisa, o momento que a juventude brasileira ocupou as suas escolas para dizer que o caminho que a gente quer do nosso país não é com golpe, que o caminho que a gente quer para a reformulação da educação não é através de medida provisória, que o caminho que a gente quer para a educação não é com lei da mordaça, que o caminho que a gente quer para a educação é com mais participação, com mais debate e com mais construção democrática, de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados, democrática, de todos os meios, de todos os pontos de vista, para conseguir construir a educação brasileira. E assim demonstrou as ocupações que em 2015 ocuparam as escolas de São Paulo contra a reorganização escolar, que fechava mais de 92 escolas aqui no estado de São Paulo, em 2016, contra a emenda 95, aprovada, então PEC 241, e também a lei da mordaça. Ocupamos mais de 1.200 escolas no nosso país para dizer que o papel que a juventude tem no nosso país é fundamental na construção do Brasil que nós queremos. Eu quero finalizar a minha fala, a gente vai ter um momento de debate agora, mas eu queria principalmente agradecer, porque num país que tem tanto preconceito geracional, principalmente para um negro pobre nordestino como eu, jovem, 17 anos, o país tem tanto preconceito, vocês terem a educação, vocês terem a disposição de ouvir o que tem para falar uma representante do Movimento Sem Terra, do movimento, na verdade, pela reforma agrária, uma representante das cooperativas de arte de periferia de São Paulo e ouvir um representante do movimento estudantil. Eu quero agradecer a vocês pela humildade, pela educação e principalmente pelos ouvidos que nos deram para a gente conseguir construir, sair dessa sala daqui, do auditório da Avenida Paulista, do Conjunto Nacional, que a gente saia daqui construindo e tendo consenso. E se não tiver consenso, mas que tenha o mesmo objetivo, de construir uma educação pública no nosso país, que seja do tamanho da imaginação dos jovens que todos os dias contam moeda para pagar a passagem do busão para chegar na escola, que todos os dias enfrentam a escola pública brasileira sem estrutura. Muito obrigado e bom debate a todos nós.